Olá, pessoal! Vamos a mais uma aula de educação musical. E hoje nós vamos dar algumas dicas, né, e falar um pouquinho sobre as referências da unidade do ciclo 3, né, que no caso aí seria a Lide Mignoni e a educadora Esther Sclier, né, que é a atividade que está no ar aí para vocês, ok? Eu vou falar um pouquinho sobre elas, ao mesmo tempo vou mostrando algumas atividades, vocês vão ter a liberdade de escolha, são completamente diferentes, mas eu espero que vocês gostem, tá? Que esse guia, ele tá voltado para a educação dos educadores brasileiros, né? Então, a gente tem uma vertente aí bem nacionalista, digamos assim. Vocês vão perceber que também são muito, muito diferentes uma da outra. Então, vamos lá. Essa atividade, ela entrou no ar para vocês aí, né? Vai até o dia 18, né? Vamos colocar até um pouquinho mais, que às vezes no final de semana a pessoa aproveita também para estar fazendo, para estar realizando. E vocês têm a liberdade de escolher uma das duas e fazer uma adaptação de atividade. Essa adaptação pode ser dentro de uma adaptação de atividade teórica, digamos assim, percepção musical, musicalização, ou até mesmo para a prática do instrumento, se vocês quiserem. Então eu vou dar algumas dicas que dá para adaptar facilmente aí para o instrumento, tá? Então, vou falar um pouquinho da Lide Mignoni, vai uma tese para vocês, um artigo de apoio, tá? Que eu vou colocar junto com esse PowerPoint em materiais de apoio, para que quem tiver mais interesse, depois ler com mais calma, né, sobre a respeito da educadora, tá? Então, a Lide Mignoni, ela disse que o aluno precisa viver, ele precisa sentir o ritmo. A gente está falando aqui de criança, porque as teorias dela vieram bem específicas, assim, as atividades, deu para perceber, né? Voltado para as crianças, mas não necessariamente. A gente pode também fazer algumas adaptações para um adolescente, para um adulto mesmo, tá? Já a Esther Sclier é mais complicado, ela já é bem específico mesmo para adulto. Ela é daquele grupo do Música Viva, né, do grupo da nacionalista, que surgiu em, né, um grupo de música contemporânea, são discípulos de Kohreuter, então é outra linha completamente diferente, tá? Então, voltando aqui, a Lide fala da importância de sentir o ritmo. Se você sente o pulso, você consegue entender a importância do ritmo e do pulso na sua atividade, ao tocar, ao ler uma frase, ao solfejar, você está dentro de uma proposta que você está descobrindo suas próprias experiências de ritmo, né? Outra passagem do texto, a gente observa que ela fala da importância de respeitar o ritmo pessoal de cada um. Então, às vezes, a gente tem um aluno que é um pouquinho mais ansioso, ele gosta de tocar coisas mais rápidas no instrumento, e de repente você dá uma música arrastada, um movimento muito lento de uma sonata, e o aluno é desmotivado, você percebe que ele está um pouco ansioso, ou não está gostando mesmo da aula. Então, a gente tem que prestar um pouco de atenção no estilo e na facilidade ou não de cada um. Porque, às vezes, né, essas escolhas de atividades pode fazer o aluno se desenvolver ou desmotivar. Né? Às vezes tem um contrário, aquele que é muito lento, às vezes ele tem algum problema até mesmo cognitivo, e às vezes a gente tenta fazer uma coisa um pouco mais complexa e ele se atrapalha todo na coordenação motora. Então a Lide está falando nesse sentido, né, de deixar que o aluno sinta esse ritmo, essa pulsação, né, que seja uma coisa natural dele, ao caminhar, ao andar, saltitar. Quando a gente fala isso, nós não estamos falando de brincadeira especificamente, mas de sentir através do corpo. Tá? Eu vou colocar aqui um áudio para quem trabalha com educação infantil, que é da Margarete. Ela faz algumas músicas bem interessantes, se chama A Rita. E ela está bem dentro dessa questão aí do trabalho com o pulso, se alguém se interessar. Dá para fazer também com alunos de até 7 anos no máximo. Eu acredito que não, senão ficaria desinteressante, tá bom? Vou colocar só um pedaço para vocês entenderem como que é o trabalho com ritmo, né? O sentir o pulso. Se está com pressa, se está cansada,
Bom, vocês perceberam então que a música ela fala algumas dinâmicas de intensidade, ao mesmo tempo ela fala de andamento, né, numa linguagem bem simples, não necessariamente que a gente precisa fazer idêntico, e ainda tem a parte da improvisação, que pode pedir para que eles improvisem. E aí, para iniciar, dependendo da faixa etária, você pode contar uma história, que a Rita gostava muito de colecionar sandálias. Uma vez eu fiz isso numa aula online, aí pelo Meet mesmo, com os alunos de 5 anos. E eles participaram, no final eu pedi para que cada um mostrasse seu sapato, sua sandália, o seu tênis favorito na tela. Então foi bem legal, assim, no final a gente fez um print de sandálias e sapatos. Então a gente está trabalhando intensidade, duração não tanto, mas ritmo, improvisação, pode trabalhar também o efeito de eco, né, onde você faz e o aluno responde, e, por exemplo, uma atividade, ok? Ela também fala um pouquinho da importância da prática em grupo, né? A questão de nadar, correr, remar, atividades que possam se locomover nesse momento, dependendo da escola, está um pouco mais complicado, mas ela fala da importância desses movimentos rítmicos, o processo de imitação, o fato de imitar o som ou trabalhar com coisas específicas, né, da imagem e sonorização de animais e objetos. Com a atividade chamada brinquedo de atenção, o professor pergunta a que movimento a música é induzida, né? Então, se o aluno está sentindo vontade de marchar, de dormir, correr, saltitar. Tem um livro da coletânea Batuque e Batuta, eu não me recordo agora qual dos volumes, que tem uma página super interessante com vários áudios, assim, sugestivos, e você permite que as crianças se desenvolvam dentro do que elas acham, se é rodopiar, se é saltitar, é bem interessante, tudo instrumental, não tem canto, e dá para trabalhar esse efeito aí, né, identificar caráter, expressão, movimento, tudo dentro do sentido de ritmo e corpo. E ao invés de iniciar o trabalho apresentando elementos abstratos, é claro, né, também fazer a importância da representação gráfica, né, trabalhar, né, além do elemento concreto, mas focar bastante o ritmo. Ela fala da importância do ritmo para trabalhar qualquer tipo de coisa em educação musical ou em música, né? Ela falava também na busca de um ajustamento rítmico que se traduzia na preocupação com a sincronicidade e com fazer música em conjunto, um com o outro. Nesse momento isso está um pouco mais complicado, né? Mas ainda assim a gente pode fazer tipo atividade de copo, onde um faz, o outro responde, né? Por exemplo, para começar, pegue o copo. Aí o aluno responde. Para continuar, vire o copo. Ou para continuar, bata o copo. Você pode aproveitar várias atividades nesse momento de eco, que dá para fazer com um aluno e o outro à distância, ou online, né? Como vocês já fazem. Em publicação em 1947, ela recomendava atividades para que eles identificassem os compassos da música, né? E marchassem acentuando de preferência o primeiro tempo. Então, se era binário, eles tinham que acentuar o primeiro tempo ao caminhar pela sala, ou caminhar pelo ambiente escolhido, né? No caso aqui, tinham atividades de bater na mão no primeiro tempo e caminhar nos demais. Nesse momento, isso não é possível, mas pode ser adaptado para gestuais corporais. Por exemplo, o primeiro tempo, uma palma, e o restante caminha, né? E assim, você trabalharia pulso, divisão de compasso e várias coisas também. E o outro item, recomendação de jogos, utilizando também estalar de dedos, flexão de corpo, batida de palma e pé, que seria como se fosse a percussão corporal também aliada às atividades rítmicas. Então, vocês estão percebendo que ela está bem a favor do movimento, né? Ela tem um jogo que se chama o Jogo das Meninas, tá? Que apesar desse nome não quer dizer que só as meninas podem participar, mas está relacionado à relação das figuras musicais, né? Que tem nomes femininos, mínima, semínima, a colcheia, a semicolcheia. Então, por conta disso, ela deu esse jogo, esse nome, né, para esse jogo. E também, é claro, que é um jogo que é feito por toda a turma, independente de ser meninos ou meninas, é bom explicar isso para os alunos não ficarem meio preocupados, tipo, esse jogo aí é de menina. Não é, não. É só por questão de nomenclatura mesmo, tá? Ela fala da importância de apresentar o silêncio, né? E nesse caso, as crianças deveriam virar de costas, se posicionando lado a lado. Então, quando a pausa tivesse, por exemplo, a duração de uma semínima, né? Teria uma criança correspondendo.
Se é uma mínima, teriam duas crianças, uma atrás da outra, como se fosse numa fila, tá? Então, esse é um argumento interessante que ela utilizou para trabalhar a pausa e também o sentido de duração, né, de tempo mesmo. A escrita musical também era introduzida através de jogos, chamado, por exemplo, jogo da caixinha, que se cortavam tamanhos, né, de figuras, por exemplo, esse representando a semínima, esse seria a mínima, a semibreve seria o dobro. Então, essa relação aí de metade dobro, né, no sentido de cartões, onde tinha o desenho das figuras também, né, ou posteriormente você acrescentaria o desenho das figuras, e eles participariam na movimentação nesse jogo e levariam os cartões correspondentes. Então, por exemplo, teve uma pausa de mínima, aí quem está responsável pela caixinha teria que pegar a figura da mínima e levar até a primeira da fila da pausa, por exemplo. Aí ele seguraria a mínima, entenderam? Então, eles entregariam para as crianças posicionadas para representar cada figura de ritmo. E esse mesmo procedimento pode ser utilizado tanto nas figuras quanto também na relação de pausas, né, na relação de silêncio, que ela considera tão importante. Tanto quanto, né, as figuras e os ritmos. Também pode-se criar uma movimentação do corpo para canções, criar ritmo utilizando instrumentos de percussão, melodias, letras como temas, os jogos, né, vivendo em aula, repertório de compositores de música erudita brasileira, então poderia utilizar, por exemplo, um Villa-Lobos, né, um Lourenço Fernandes, Camargo Guarnieri, Francisco Mione. Então ela fala dessa importância de utilizar também o repertório brasileiro. Tem muita coisa boa, né, que pode ser utilizada. Também a música clássica, a música erudita, tanto na movimentação de ritmo, quanto também na marcação e na utilização de instrumentos. Ela também sugeriu uma atividade chamada roda com a escala de dó maior, onde o professor ao piano toca essa escala ascendente e os alunos, né, rodam no sentido horário, por exemplo. E quando o professor tocasse a escala descendente, eles teriam que girar no processo invertido. Então, e algumas variantes também ela fazia na escala, incluindo ornamentos, quiálteras, vamos supor. Você está lá tocando uma melodia no piano, na flauta, no violão, na percussão, o que vocês quiserem. De repente, você fez uma quiáltera no meio da música, eles teriam que se abaixar. Ou você tocou uma quiáltera, eles teriam que fazer uma estátua. Então, todo esse sentido do jogo tem um sentido musical também, teórico, para saber se os alunos estão atentos ao que está acontecendo. Então, essa atividade pode ser feita tanto online quanto também presencial. Né? No caso aí da escala ascendente e descendente, poderia combinar um movimento, né? Tipo para a direita, para a esquerda, quando for descendente. Não dá para fazer a roda, mas é possível sim fazer essas adaptações. Ou ainda inserindo notas alteradas. Por exemplo, você está tocando lá notas naturais e você toca um Fá sustenido. Aí nessa nota, Fá sustenido, tem que levantar a mão para cima. Se você tocar uma nota que corresponde à nota com bemol, uma alteração com bemol, teria que agachar. Então, todos esses sentidos de movimento podem ser combinados de acordo com a atividade, ok? Tudo está relacionado também. Outro elemento também que ela utiliza muito, acho que todos os educadores praticamente, são as bolas, né? Que formam uma roda onde cada um no centro joga para o aluno, que vai entoar uma nota. O professor vai acompanhar no instrumento. Depois, ele devolve a bola e aí você joga para outro participante e assim por diante, né? Nesse momento também, talvez, esse tipo de jogo não seria muito interessante, né? Por causa da pandemia, mas é possível também fazer adaptações, né? Como a gente tem conversado aí. Então, a educação no sentido auditivo, né? Ela também se apresenta na sequência que mencionamos, ou seja, brinquedo, jogo, trabalho, a fase inicial estimulava o ato de ouvir, perceber sons. É importante para qualquer prática musical e qualquer idade. Os conceitos trabalhados eram relacionados com movimentos para que o aluno sentisse as relações de altura ou de intervalo, por exemplo, né? Trabalhar o ouvido interno, a capacidade de imaginação sonora, identificar as relações de som e também estimulação em diversas atividades.
A bandinha rítmica, né, nem todo local, ou quase nenhum, a gente tem essa condição, né, infelizmente, de utilizar uma bandinha rítmica mais profissional, com os instrumentos específicos. Então, a gente teria que, no caso, adaptar, né? Vocês podem fazer isso com utensílios domésticos. Por exemplo, vocês podem utilizar o reco-reco com um ralador que você tiver aí, com qualquer coisa que tenha friso, que você possa raspar. Então, pode ser um vidro de álcool, pode ser um ralador mesmo da cozinha. Vocês podem adaptar o tambor com potes que vocês tiverem disponibilidade, e até o próprio copo, como eu mostrei anteriormente, né? Ele pode ser uma boa referência aí. Às vezes a gente consegue o guiso, ele não é um instrumento muito caro, mas se você não tiver, você pode fazer com molho de chaves, dá o mesmo efeito, de chaves velhas, e dá o mesmo tipo de efeito sonoro. Então, essa bandinha rítmica, ela pode ser facilmente adaptada. Por exemplo, vamos supor que você quer fazer a marcha turca, né, usando uma bandinha com materiais simples. Você pode fazer... Aí, depois, a segunda parte poderia ser colcheias, batida em copos. Ah, eu não tenho coco. Como que eu vou fazer, né? Então, ao invés de coco, utiliza o copo, bate um no outro, fazendo a colcheia. O tambor, a gente já tem qualquer utensílio aí. Então, a gente pode utilizar acompanhamento tanto num exercício tipo exercício rítmico mesmo, como também a gente pode utilizar numa música erudita, por exemplo. Nada impede que a gente use, né? Não sei se eu vou conseguir fazer, né, mudar de instrumento tão rápido, mas só para vocês entenderem. Eu vou bater aqui, tá? Bom, e assim sucessivamente, né? Só para vocês entenderem, né? A divisão aqui no caso seriam, no mínimo, aí 3 grupos, né? Um grupo faria a parte do reco-reco. O segundo grupo faria as colcheias no coco adaptado com copo. Um último grupo poderia bater o tambor e, ao mesmo tempo, as chaves ou o guiso, né? Então, ou seja, não há por que não trabalhar bandinha ou não trabalhar elementos rítmicos só porque a minha escola ou só porque eu dou aula particular e não tenho uma bandinha à minha disposição. Não é necessário ter uma bandinha. A gente pode adaptar outros elementos e outros materiais também. Então, aqui tem uma foto para vocês verem aí da Lide, né, mais antiga, lá na época da iniciação musical dela, do Conservatório Brasileiro de Música. A utilização de símbolos também, no caso da escrita, né, ela fazia uma legenda toda especial, que eram elaboradas na canção, né? Ela fazia desenhos nessas marcações para saberem as entradas, e ela utilizava até símbolos como para indicar que o som tinha que ser prolongado, que o som tinha que ser longo, né? Então, nem sempre a regência para uma bandinha ou para uma atividade mais simples, ela é necessária ser tão criteriosa. Você pode adaptar, né? Entradas, tipo, fazer o símbolo do reco-reco, para quem vai entrar no reco-reco. Acho que nada impede fazer aí adaptações em todos os sentidos, ok? Bom, antes de entrar na próxima, que é a Stereosclie, eu vou só fazer uma última atividade que está referente também a essa parte que nós comentamos sobre a expressão corporal, tá? É uma música que se chama Seven Jumps, ela é instrumental, e eu vou fazer ela com uma atividade com o corpo, para vocês, né, que está dentro da proposta aí. Se vocês quiserem também fazer junto, até vou sair aqui da tela, se alguém, né, quiser ligar a sua câmera, quiser fazer junto também, fiquem à vontade, viu? Não
Não tem problema, não é necessário que eu faça sozinho. Se alguém se sentir à vontade, aí pode ligar a sua câmera, só não precisa ligar o áudio. O que é essa atividade? Ela é uma atividade de efeito acumulativo. Então, a gente começa com um tipo de exercício e aquilo vai se acumulando. O ideal é que os próprios participantes nos ajudem a construir esse ritmo, mas aqui no caso, tá? Eu vou fazer algumas indicações simples. Mas o certo era pedir para vocês sugestões. Voltou? Bom, e aí volta tudo de novo e vai aumentando, aumentando até que a música termine, ok? Então, como eu disse, é uma atividade de efeito acumulativo, né? E a ideia é justamente trabalhar essa questão de pulso, de memorização, né? Uma série de coisas em conjunto, tá? E aí o ideal é que os alunos também participem, claro, né? Para ficar mais dinâmico ainda, ok? Agora vamos falar um pouquinho da Asteris Klier, tá? Só para a gente não deixar de falar dela também. Então, a música se chama Seven... Eu vou escrever aqui. É esse aqui. Aí, vai aparecer vários no YouTube, mas depois eu mando para vocês, tá? Eu prefiro a versão instrumental original. Tem algumas versões um pouco diferentes, mas eu gosto muito dessa. Tá? Então, dá para trabalhar bastante. É o efeito acumulativo. Tem outras que têm esse mesmo sentido, tá? Eu escolhi essa, já trabalhei com ela online no Meet com os alunos, eles adoraram, assim, dá um efeito muito legal. E falando da Asteris Klier, então, rapidamente aqui, só para vocês verem as diferenças, né, que são muitas. Ela diz que não devemos fazer uma música estritamente nacionalista, né, o que já foi feito por tantos, né. Ela diz que a música tem se inspirado no folclore, revestindo, né, somente harmonicamente, permanecendo o espírito da música e o mesmo. Não se tem utilizado as grandes formas. Então, a Asteris Klier, ela é seguidora do nacionalismo, ela fez parte, foi uma discípula do Kohreuter, fez parte do Música Viva, mas ela é a favor de formas, né, para composições. Então, ela enfatiza a forma sonata, as sinfonias, as suítes, e não ficar só na música folclórica. Então, ela coloca muito isso, né? Vasco Maris classificou ela como uma compositora da segunda geração pós-nacionalista, ao lado de grandes nomes como Oswaldo Lacerda, o Villani Cortes, e logo após o trágico fim da vida dela, 2 livros foram organizados e publicados, que é a Fraseologia Musical e Elementos de Teoria Musical. Ela utilizava a mínima como pulso, já começa aí a diferença dos demais, né? Porque ela achava que todo mundo começava pela semínima, então acaba que fica muito internalizado essa questão de que a semínima vale um tempo. Ela começa com a mínima, propunha de início sempre cantando um membro de frase, mais um membro, juntando 2 membros a formação de uma frase, depois um período, e assim sucessivamente. Focalizava as notas pontuadas para depois trabalhar as notas simples. Ela trabalhava sempre as pontuadas primeiro, principalmente variando entre 3, 6 e 9.
os compassos compostos. E o coração da percepção musical para ela é o intervalo, né? Para Lídia é o ritmo, para Esther é o intervalo. Então, tom e semitom, né, tem uma emissão e percepção de intervalos em qualquer altura, hora ascendente ou descendente. Ela não falava exatamente de segunda maior, segunda menor, e ela cantava sempre assim, dava uma nota e pedia 3 tons acima, 4 tons e meio abaixo. Ela não utilizava essa classificação tradicional, pelo menos não de início, que a gente conhece. Faz uma terça maior, faz uma segunda menor. Não tinha isso. Ela falava direto em tom. Canta 2 tons acima, canta 1 tom e meio para baixo, e assim sucessivamente, pelo menos nas primeiras aulas, tá? O aluno tinha que cantar com o nome e sobrenome da nota, sendo que para isso era exigido um pensamento mais rápido, tá? Então ela pedia para entoar esses tipos de intervalo que vocês estão vendo na tela, tá? Era considerado muito importante, justamente por causa da questão da tradição, né, da música contemporânea, que isso é importante para ela e para o grupo que ela fez parte, e ela não tinha a menor preocupação com o fato de ser ou não teorização excessiva, mas sim que quanto mais complicado, mais interessante é, e mais você se abre para caminhos da música contemporânea. Os alunos eram estimulados a solfejar, né, fazer leitura à primeira vista, grande número de melodias em tons e modos, e o material era, em especial, a música erudita. Porém, também utilizava, claro, né, um pouco do folclore, de músicas populares e composições. Os solfejos eram lidos com o nome de nota, porque era contra métodos que não procedessem assim, uma vez que Mozart escrevia nota. Beethoven escrevia nota porque não cantar nota, né? Então, tem certas questões que ela não era a favor. Não havia ainda nenhuma preocupação em determinar um procedimento gestual. E quanto ao ditado, era feito sem dar o tom, tá? E o compasso, mas através do Lá 440. A utilização de claves era feita visando facilitar mais a questão de transposição. Ok? Bom, pessoal, eu vou deixar também de apoio para vocês terem referência, até outros educadores que não vai dar tempo da gente estudar ao longo do módulo, que é da Ermelinda Paz, tá? Felizmente, ele já existe em PDF na internet, então eu vou colocar para vocês vários textos de apoio, inclusive esse livro, onde eu baseei grande parte das escritas do guia, e tem lá sobre, mais detalhadamente, né, sobre essas autores e tantos outros que não vai dar tempo da gente estudar, mas que fizeram parte aí da nossa educação musical. Ok? Vou colocar também o artigo, que eu coloquei alguns pontos aí no PowerPoint, e depois fui fazendo as atividades práticas para vocês entenderem. Também tudo isso vai entrar como material de leitura de apoio, caso alguém se interesse. Ok? Muito obrigada a todos e até a próxima. Eu vou pausar a gravação, se alguém tiver alguma pergunta.